Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Bom dia, teus meus amados caminhos. irmãos, graça e paz. Essa é mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, também pelo YouTube. Que Deus te abençoe e que Ele fale profundamente ao nosso coração nesta manhã de domingo. Logo mais à noite, você que tem menos de 60 anos, com o uso da máscara e com as devidas prevenções, contendo ainda a questão do distanciamento, terá a oportunidade de estar às 19 horas conosco na igreja para cultuarmos juntos ao nosso Deus. Por enquanto, ainda continuaremos com a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube, sendo essa escola dominical gravada para que você venha no conforto da sua casa, está tendo o ensino da Palavra de Deus, o ensino das Sagradas Escrituras, no dia tão especial como esse, que é o Dia do Senhor. Quero estar felicitando desde já todas as mães, porque hoje é o Dia das Mães. Então, feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe nessa grande missão e que você seja uma bênção na vida de vossos filhos. Muito bem, hoje iremos tratar acerca de um assunto um pouco polêmico, voltado à questão política. O assunto da nossa aula será sobre idolatria política. E o texto que vai nortear o nosso estudo nesta manhã se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, apenas o versículo de número 13. Por favor, esteja aí abrindo a palavra do Senhor, aonde você está, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 13, ou até mesmo acessando o seu smartphone ou o seu tablet, para que juntos possamos ler essa passagem. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 13, assim diz a palavra do Senhor. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meus irmãos, atualmente em nosso país, nós vivemos duas crises. Uma crise a nível mundial, que é a pandemia do Covid-19, e outra que está limitada à nossa nação na área da política. Não é de hoje que há tensões no Brasil no que concerne a figura dos nossos políticos, sejam eles do poder legislativo ou do poder executivo. Vivemos em um sistema democrático onde os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são independentes, mas harmônicos. Porém, atualmente, a situação que presenciamos em nosso país é que tais poderes não estão tendo certa harmonia. A história da democracia do nosso país é marcada por escândalos, brigas jurídicas, prisões de políticos, acusações graves, impeachments, roubalheiras, trocas de favores e disputas partidárias. Atualmente, a nação se encontra dividida em dois grandes blocos, com seus respectivos extremos. Tais blocos são conhecidos popularmente como esquerda e direita. Cada um deles carregam suas ideologias com visões de mundo que contêm aspectos que são positivos e também negativos. Em meio a toda essa confusão, se encontra nós, a Igreja do Senhor. E muitas vezes somos obrigados, por certa influência, a tomarmos determinada posição no espectro político, principalmente no contexto de eleições. Infelizmente, às vezes caímos num erro de depositar a nossa confiança extrema e também a nossa devoção total a um político e a toda a bagagem ideológica que este defende, transformando este ser
em um Deus de nossas vidas. E é isso que consiste a idolatria política, que é o assunto da nossa aula nesta manhã. A idolatria política, ela está presente na história da humanidade. No mundo antigo, imperadores e reis eram adorados. No Antigo Testamento, nós podemos ver a figura de Faraó, que era tido como uma divindade. No Novo Testamento, no período do primeiro século da era cristã, os imperadores romanos também eram adorados. O próprio termo utilizado para identificar o imperador romano, que é Augusto, ele significa divino. Domiciano, o imperador romano, que no seu governo o apóstolo João foi preso na ilha de Patmos, ele, na época do seu governo, exigiu a adoração das pessoas presentes no Império Romano. O texto que lemos aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que fala a respeito do trono de Satanás na cidade de Pérgamo, quero já dizer aos irmãos que esse trono não é literal. O livro de Apocalipse tem várias simbologias, e aqui está mais uma das simbologias presentes na literatura, no conteúdo deste livro de Apocalipse. Então, quando se fala a respeito do trono de Satanás, que estava em Pérgamo, o apóstolo João estava se referindo a um templo que existia em Pérgamo, dedicado a um imperador romano. Com isso, nós podemos ver que na cidade de Pérgamo se concentrava uma massa de adoradores que eram idólatras políticos, que prestavam culto ao imperador romano. A referência aqui no final do versículo que fala aonde Satanás habita tem a ver com as perseguições contra os cristãos que não se curvavam perante o imperador, ou seja, os cristãos que não prestavam culto ao imperador. Neste período, primeiro século da era cristã, que era um período de perseguição por parte do Império Romano, a igreja, essa perseguição veio à tona depois do incêndio em Roma, causado pelo próprio Nero, que colocou a culpa nos cristãos. Uma saudação comum em Roma já era motivo de perseguição aos cristãos, porque os romanos, que não eram cristãos, quando eles se encontravam na rua, eles se saudavam com o ave César. O termo ave no latim significa glória, então atribuía-se louvor e glória a César, enquanto os cristãos não utilizavam dessa prática, porque não atribuíam nenhum tipo de honraria e de devoção religiosa a César. Policarpo, um discípulo do apóstolo João, ele foi queimado vivo por não adorar César. Ele pagou o preço por não cair no pecado da idolatria política. Talvez uma pergunta que possa te intrigar seja o porquê de muitas pessoas, ou até mesmo nós, muitas vezes cairmos neste erro de idolatrar políticos, juntamente com suas respectivas ideologias. João Calvino nos diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem, ele é um ser religioso e carece de um relacionamento com o ser divino. Por si só, ele não tem condição de se achegar ao Deus verdadeiro. Por isso, ele cria os seus ídolos para que esses venham, de certa forma, satisfazer seus anseios religiosos e o seu desejo de adorar algo. O homem, ele foi criado para adorar. O homem, ele foi criado para ser um adorador. Existe também no homem, acompanhado desse sentimento de querer ter um relacionamento com o ser divino, a necessidade de um redentor, a necessidade de uma redenção. E por estarem os homens impossibilitados de se auto-redimirem e de, por si só, eles se achegarem ao verdadeiro redentor, muitos acabam focando a sua adoração, como também a sua devoção aos supostos redentores políticos. Com isso, vemos um cenário de idolatria política, onde expectativas são lançadas ao governo formado por homens que são pecadores e falhos. A consequência dessa idolatria política é duas: frustração ou uma cega devoção. Esse é o cenário dos eleitores brasileiros e do debate público acerca da política. O aspecto religioso,
ele está muito presente no meio político. Com isso, cai por terra aquela ideia de que religião é uma coisa, política é outra. Essa ideia é apenas um pretexto para que determinada pessoa venha seguir dois senhores. E esta é uma ideia muito católica de fragmentar o nosso pensamento. No que concerne a religião, eu penso dessa forma. No que concerne a arte, eu penso de outra forma. Como cristãos reformados, crentes na soberania de Deus, nós temos o discernimento que em todas as áreas da vida nós somos cristãos. E até mesmo no que consiste na área política, pois nossas relações são sociais, culturais e políticas. O ser humano é um ser social, é um ser político e é um ser religioso. E há muito da religião presente no meio político, principalmente no que se condiz às ideologias. Tendo discernimento do que é uma idolatria política, o que devemos fazer para que não venhamos cair nesse tipo de pecado? E eu quero apresentar nessa aula 3 fatores que nos impedem de cairmos no pecado da idolatria política. O primeiro fator é que no meio político nós temos que reconhecer o senhorio de Cristo, ou seja, no meio político nós já temos um rei. E quem é esse rei? Esse rei é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 7, eu te convido a estar abrindo a palavra do Senhor nessa passagem, ou acessando a palavra do Senhor nessa passagem, aqui na saudação, no prefácio, que a Sociedade Bíblica coloca como título aqui deste capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, nessa perícope. No versículo 7, Paulo diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Guarda essa palavra aqui para Jesus, Senhor Jesus Cristo. O termo Senhor, aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 7, no grego é a palavra Kyrios. E essa palavra Kyrios era somente empregada ao imperador de Roma. Então, o imperador de Roma era chamado de Kyrios. Quando Paulo ele chama Jesus Cristo de Kyrios, ele está informando a igreja de Roma que Jesus não é apenas o Senhor no que concerne a questão religiosa, no que concerne a questão devocional, no que concerne a questão teológica. Jesus é o nosso Senhor no meio político. Na política nós temos o Senhor. Na política nós temos um rei. E quem que é esse Senhor? Quem que é esse rei? Jesus Cristo. Cristo é o nosso rei no meio político. Na mesma epístola, lá em Romanos capítulo 13, que é uma passagem em que Paulo vai tratar mais detalhadamente a respeito da questão política, do assunto voltado à questão política, onde ele vai estar lidando com 2 grupos, um grupo que de alguma forma quer se rebelar contra o Estado e outro grupo que quer prestar adoração ao Estado. No versículo 1 e no versículo 2, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O que Paulo quer dizer, então, com esses 2 versículos? Que o Estado ele foi instituído por Deus. O governo só chegou ao poder porque Deus permitiu que ele chegasse. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Porém, por mais que o Estado ele tenha sido instituído por Deus, ele só tenha chegado no poder debaixo da permissividade do nosso Deus, que é soberano, que tem um controle sobre todas as coisas, a nossa sujeição ao Estado, ela não é absoluta, porque a forma como o Estado se organiza é humana. O apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz que devemos estar
nos submetendo a toda instituição humana. Então, a forma como o Estado se organiza, ela é humana, e por ser humana, ela é passível de erros, ela é passível de falhas. Contudo, apesar da forma humana como o Estado se organiza e de não obedecermos absolutamente ao Estado e ao governo, nós não podemos nos rebelar contra o Estado, porque é uma ordenação divina da parte do Senhor, como diz aqui o versículo 2. E se nós nos rebelarmos, estaremos resistindo ao Senhor. Então, por amor a Deus, nós iremos estar nos submetendo ao Estado. Mas quando o Estado criar leis que batem de frente com a lei maior, que é a palavra do Senhor, aí nós não iremos acatar aquilo que o Estado está nos falando, para que venhamos seguir e venhamos obedecer. O próprio termo aqui no grego, sujeito, não indica uma sujeição absoluta, não indica uma obediência absoluta. E aí podemos ver que o Estado, ele não deve ser adorado, nem idolatrado, porque ele está debaixo da soberania do Senhor. O governo está debaixo da soberania do nosso Deus. E o texto de Romanos capítulo 13 é empregado aqui algumas palavras ao Estado, que é ministro, e tem dois significados, liturgo e diácono, é colocado aqui nessa passagem. O liturgo é o responsável por organizar a liturgia, o diácono é o servo. Deus está acima do Estado, o liturgo, o diácono, servos, responsáveis, ministros que estão a serviço de Deus, não podem ser adorados, somente o Senhor. Deus, ele instituiu o Estado com objetivo. Qual o objetivo? Que o Estado viesse cumprir com o seu papel, estabelecendo a justiça e estabelecendo a boa ordem. Mas não significa que quem chega ao poder, quem está governando, seja de acordo com a aprovação divina. E aí que a gente pode ver que muitas vezes, quando Deus ele quer trazer juízo sobre a terra ou sobre uma nação, ele levanta maus líderes. E quando ele manifesta a sua graça, ele levanta bons líderes, porque ele é o Deus que tem um poder sobre todas as coisas e é o Deus que age de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O nosso compromisso e a nossa devoção, a nossa adoração, não é com o Estado, não é com o governo, porque nós temos um rei político, e esse rei é Jesus. Jesus Cristo é o nosso Quírios, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Na mesma epístola de Pedro, que eu falei a respeito de que o Estado é uma instituição humana na forma em que se organiza, no capítulo 2 de 1 Pedro, nós podemos ver no versículo 17, como o apóstolo Pedro nos ajuda a entender essa questão de que o Estado não deve ser adorado, não deve ser temido como devemos adorar e temer a Deus. Quando ele diz no verso 17 de 1 Pedro capítulo 2, quando o apóstolo diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, tratai todos com honra significa respeitar as pessoas. Temer a Deus é você o quê? Se submeter totalmente ao Senhor. Estar sujeitando a Ele, estar obedecendo a Ele. O rei nós também respeitamos. Então, o que concerne o nosso trato ao governo, aos nossos políticos, nós temos que respeitar, até mesmo interceder e orar, como Paulo orienta Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 2, quando diz que antes de tudo, e aí ele coloca naquela lista de orações a intercessão e orar a favor do rei, e é isso que nós teremos que fazer, orar a favor dos nossos políticos, dos nossos governantes, mas não prestarmos culto, não prestarmos determinada adoração. E esse é um dos fatores que nos impedem de cairmos em uma idolatria política. É relembrarmos que no espectro político, o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo, e é a Ele que nós seguimos piamente. O segundo fator que nos impede em cair numa idolatria política é nós levarmos em consideração que a Bíblia é o nosso manual político. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, Paulo fala algo valioso ao jovem pastor lá de Éfeso, a respeito das Escrituras Sagradas. Essa é uma passagem que a igreja bem conhece, é uma passagem que até mesmo é áurea
quando vamos tratar a respeito da doutrina da inspiração das Sagradas Escrituras. 2 Timóteo 3,16 assim diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. No contexto aqui dessa passagem, no versículo 14, Paulo, ele falando a Timóteo, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O versículo 15 ele diz que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, ele diz: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. E o que Timóteo aprendeu? As Escrituras Sagradas, o ensino da palavra de Deus. É nesse ensino que ele deve se manter. Está aqui o nosso desafio. No que concerne à política, nós temos que nos manter na palavra de Deus. E isso acaba resultando na devoção que nós temos com o nosso rei político, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é considerada por nós como nossa regra de fé e prática. Nisso inclui-se a questão política. Através dela é que nós devemos desenvolver o nosso pensamento e a nossa prática política, através da palavra do Senhor. Nosso manual político é a palavra do Senhor, é a Bíblia. O Evangelho é que nos proporciona liberdade de olhar as visões políticas e enxergar os excessos que contém cada uma delas. E assim fazemos uma avaliação de tais visões, utilizando as Escrituras Sagradas como uma espécie de peneira. E aí, utilizando as Escrituras como uma espécie de peneira, iremos ver aquilo que se adequa às Escrituras que a gente aceita e aquilo que não se adequa às Escrituras a gente acaba se desfazendo de alguma forma. O erro muito cometido às vezes no meio político é quando a igreja se envolve com as ideologias políticas contemporâneas e passa a avaliar não as ideologias, mas até mesmo o evangelho, tentando forçar um evangelho de esquerda e tentando forçar um evangelho de direita. O evangelho, ele é superior a qualquer espectro político, a qualquer ideologia política. O próprio evangelho não pode ser confundido com uma ideologia política, porque o evangelho aponta para a soberania, para o reinado de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aponta para a verdadeira redenção que o homem pode conter no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como cristãos, nós não devemos, de alguma forma, abraçar as ideologias da esquerda e nem concordar com tudo que é pregado por elas. Assim também, como cristãos, não devemos abraçar todas as ideologias da direita e nem abraçar o que é falado pelos seus líderes e acreditar e tomar como algo verdadeiro o que é pregado por tais pessoas que defendem esse bloco desse lado político. O nosso manual político não são as literaturas nem de esquerda e nem de direita. A nossa esperança não deve estar presa nessas ideias que muitas vezes, das ideologias que estão presentes tanto no lado da esquerda e direita, porque muitas vezes são ilusões políticas. Pois assim, se procedermos acabando de alguma forma abraçando todo o pacote da direita ou todo o pacote da esquerda e de todas as suas ideologias, podemos cair em uma idolatria política. E aí iremos materializar o mal. Quem que é o mal? Aquele que pensa ao contrário de mim, que deve ser destruído, e iremos adorar aquele que representa determinada bandeira, o tal político que está acima, representando todas as ideologias, tanto de um lado como do outro. E aí acabamos caindo no erro de fazer a nossa ideologia uma confissão de fé de nossas vidas. É isso que acontece muitas vezes. Então, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nosso compromisso é com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nem com direita e nem com as na esquerda. Por quê? Porque as ideologias políticas contemporâneas são fenômenos modernos, perenes da idolatria. Essa é uma verdade. Assim como as idolatrias bíblicas, as ideologias contemporâneas, elas tiram um elemento benéfico da criação. Ao tirar esse elemento benéfico da criação, eleva-o acima do todo,
trazendo pressupostos que são levantados acerca de que esse ídolo tem capacidade de nos salvar de um mal real ou de um mal imaginário que há no mundo. Então, é um elemento da criação que está sendo endeusado, é um elemento, um pedaço da criação que se torna um Deus. E todas as ideologias, elas contêm aspectos, elementos que são totalitários, onde é feita uma leitura do homem e da história apenas por uma ideia central, que é voltado à questão do elemento da criação que é tirado e tratado como o objetivo principal da vida da humanidade. Apesar disso, existem verdades no meio das ideologias. O único equívoco está transformar certas verdades no assunto principal da humanidade, no assunto principal que concerne até mesmo como se fosse algo redentivo, como se fosse algo que vai trazer libertação e salvação para as pessoas. No Brasil, a polarização política utiliza desses rótulos que já foram citados aqui no estudo, esquerda e direita. Esses rótulos, no que está presente no meio do debate político, acaba que enfraquecem o mesmo, porque são rótulos que estão sendo utilizados de uma forma muito infantil, de uma forma muito simplista, enganosa e até mesmo pejorativa. As pessoas no debate público limitam muito certas ideologias que estão mais à direita ou certas ideologias que estão mais à esquerda apenas a esses rótulos. Não identificam cada uma delas. Aí fica difícil de nós vermos o aspecto religioso que está no meio de cada uma dessas ideologias que caminham para esses rótulos. E aí é complicado porque acaba que é tratado de uma forma pejorativa, você se chamar de direitista ou acaba sendo chamado de esquerdista, e a gente vê como que está o nosso Congresso Nacional hoje. Virou praticamente um estádio de futebol, onde os torcedores, de forma infantil, estão ali defendendo cada um seu clube e atacando um ao outro em todo momento, em todo o instante. Como cristãos, seguimos aquilo que as Escrituras nos orientam. E não cremos piamente nas ideologias, como também não deveríamos nos identificar com esses rótulos. Ah, sou cristão de direita. Ah, sou cristão de esquerda. No que concerne à política, nós somos cristãos que seguimos o nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso manual político é a palavra de Deus. A ideologia, ela não pode ser confundida com o Evangelho. Em suma, na política, somos cristãos. O terceiro e último aspecto, o último fator que nos impede de cairmos em uma idolatria política, ele é consequente dos dois primeiros fatores, dois primeiros aspectos que eu apresentei aos irmãos. Se nós temos Cristo como nosso rei no meio político, e a nossa devoção total é a Ele, se a Bíblia é o nosso manual de política, nós temos condições de cumprir a função da igreja no meio político. E qual é a função da igreja no meio político, segundo as Sagradas Escrituras? A função de voz profética. Amós, capítulo 1, versículo 3, e até o capítulo 2, versículo 3, o profeta ele tem a oportunidade de estar trazendo e emitindo o juízo de Deus para determinados reinos que estavam cometendo erros drásticos. Não só ele, Amós, mas como outros profetas no Antigo Testamento, tiveram a oportunidade de desenvolver esse papel de voz profética. Quando Davi pecou com Batseba e planejou a morte de Urias, o profeta Natã, ele foi até o palácio para confrontar e para exortar Davi. Assim também Samuel, em determinados momentos, esteve confrontando e exortando o rei Saul. E esses profetas, em nenhum momento, estiveram ligados ao Estado. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado ao falarmos a respeito da função da igreja como voz profética. A igreja tem que desempenhar esse papel. Só que, se a igreja estiver totalmente compromissada com determinado político, seguindo determinada ideologia, ela não vai poder desempenhar essa função. Por quê? Porque ou ela vai fechar os olhos para os erros cometidos, ou então vai começar a tentar justificar cada um deles. E aí que a gente vê um cenário de idolatria política e de uma cega devoção.
Então a igreja ela precisa, de certa forma, reconsiderar e reafirmar que Cristo tem o seu senhorio no meio político também, e que a Bíblia é o seu manual político para que ela possa fazer a sua função profética. E normalmente eu digo, não é a junção de igreja e Estado. Se houver essa junção, vai acontecer um erro que foi um erro histórico. No passado, quando se teve a junção de igreja e Estado, surgiu-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas também não é a igreja deixar de se relacionar com o Estado. A igreja deve ter um relacionamento harmônico com o Estado, porque o Estado é uma esfera de atuação e a igreja é outra esfera de atuação dentro da sociedade. Cada um tem suas funções. A igreja ela tem uma função de estar emitindo uma verdade transcendental que vem da parte de Deus. E essa verdade que está pautada na palavra de Deus, que é uma verdade transcendental, que é uma verdade divina, que é a verdade do Senhor, a igreja deve estar indo ao Estado, fazendo a sua função de voz profética. Como? Orientando, exortando o Estado para que tome decisões corretas, para que façam leis corretas. Nós temos alguns exemplos históricos a respeito da função da igreja como voz profética. João Calvino, em Genebra, como pastor, ele era a voz profética em Genebra. João Calvino ele não governava Genebra. Genebra é governada por um conselho. João Calvino tinha a função de orientar e exortar aquele conselho como voz profética, sem estar de alguma forma se juntando ou se aliando ao Estado. A igreja ela não deve exercer governo sobre o Estado, e nem a própria igreja exercendo governo sobre o Estado. São esferas distintas. É Deus que governa sobre a igreja e sobre o Estado. E Deus também governa sobre as demais esferas. John Knox, fundador do presbiterianismo, também ele fez essa função de voz profética em suas mensagens, confrontando a coroa inglesa. O próprio surgimento do presbiterianismo, ele é uma forma de protesto contra a coroa inglesa, porque a coroa inglesa queria, de certa forma, mandar na igreja, mas aí tem um presbiterianismo vem à tona, a igreja presbiteriana vem à tona, dizendo uma mensagem para a coroa inglesa: aqui vocês não mandam, aqui vocês não governam. A comunidade, a igreja, é governada por presbíteros que são eleitos. Então deve-se haver esse discernimento. A igreja e o Estado não se juntam, mas há um relacionamento harmônico. O Estado vai estar promovendo a justiça, o bem-estar, a boa ordem, mas se o Estado cometer abusos, se o Estado cometer erros, se o Estado começar a criar leis que batem de frente com a palavra do Senhor, aí a igreja vem como voz profética para corrigir e exortar o Estado. Não confunda esse princípio também com aquela ideia de que a igreja tem que ser voz profética, então nós iremos votar em políticos cristãos, para que os políticos cristãos estejam lá fazendo parte do Senado, do Congresso, estejam envolvidos no meio político. Ou até mesmo no poder executivo, né, prefeituras e outros governos de Estado também. Mas o que nós temos que tomar cuidado, prestar atenção esses cristãos estão preparados para serem políticos? Não estou aqui querendo dizer que o cristão não deva se candidatar e estar participando ativamente da política. Quero e desejo que muitos cristãos se levantem com esse ministério, com essa garra, com essa disposição para trabalhar no meio político, mas que estejam preparados. Não adianta colocarmos um cristão no meio político, sendo que ele não tem nenhuma preparação. Ele não vai, de certa forma, ser bênção no meio político da nossa nação. Ele precisa estar preparado e ele precisa ter essa coerência com a sua preparação, estar na disposição de ser um instrumento de Deus, mas de estar também sendo orientado pela própria igreja, como voz profética. Ele vai para o Estado e vai ser orientado pela própria igreja, que é a voz profética, que exorta, que orienta o Estado, e que vai estar, de alguma forma, apontando pontos positivos e pontos negativos. Ser voz profética do Estado é estar inteiramente compromissado às ordens de Cristo, que é soberano sobre a igreja e o governo, e seguir piamente as Escrituras Sagradas, e não as ideologias contemporâneas. Concluindo, meus irmãos, em nossa aula, tivemos a oportunidade de aprender como não cairmos em uma idolatria política. Para isso, é necessário que venhamos reconhecer e afirmar que Cristo é o nosso Rei, até mesmo na política. Nosso manual político, no qual podemos nos fundamentar, nosso posicionamento como cristãos, é a Bíblia. Por fim, como consequência desse reconhecimento que Cristo é o nosso Rei
que a Bíblia é o nosso manual político, a igreja deve desempenhar a sua função de voz profética, procurando orientar ou exortar o Estado quando necessário. Muitas vezes a sociedade exige de nós cristãos respostas que demonstram da parte das pessoas certos anseios, apontando uma necessidade de redenção. E aí que a igreja tem a oportunidade de seguir o exemplo de Jesus. Jesus, quando indagado no contexto de polarização entre judeus e o Império Romano, que cobrava impostos, e algumas pessoas chegaram para Jesus e perguntaram: é lícito dar imposto? A quem devemos dar o tributo, dar o imposto? Jesus, em vez de dizer o imposto é algo ruim, o imposto é algo injusto, ele estaria de alguma forma concordando com os judeus, mas teria problemas com o Império Romano. Se ele dissesse diretamente: dê imposto a Roma, tem que dar imposto, porque é o governo que está acima de nós, com certeza teria problemas com os judeus. Qual é a resposta que Jesus dá para estar saciando o anseio redentivo? Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Não se comprometeu com nenhum dos lados. Se comprometeu com o ensino de sua parte, o ensino que ele estava dando naquele momento. Outra oportunidade, num contexto de polarização entre judeus e samaritanos, indagado pela mulher samaritana: qual monte deve se adorar? Jesus diz: nenhum dos montes. Adoração é em espírito e em verdade, não se comprometendo com ideologias, não se comprometendo com polarização. Essa deve ser a nossa atitude. Sigamos o exemplo do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a igreja reconheça o senhorio de Cristo na política e não venha se perder em questões ideológicas partidárias. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que nós não venhamos ser idólatras políticos. Que nós, como igreja, venhamos reconhecer que o nosso compromisso é com Jesus, que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, e que a gente deve ser voz profética para apontar os erros do Estado, e não para concordar com os erros que o governo comete, nem tentar justificá-los. Nós devemos estar na condição de exortar, orientar e orar também pelo nosso governo. É o que nós iremos fazer a partir de agora. Santo Deus e Pai, obrigado por esse estudo tão oportuno da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos exortou nesta manhã a não cairmos em idolatria política, não estarmos idolatrando um político e seguirmos assim piamente sua ideologia. Que o Senhor nos livre disso, que no meio político Cristo seja o nosso Senhor, seja o nosso Rei, que a Bíblia seja o nosso manual político, e também, ó Pai, que nós venhamos desempenhar a nossa função como voz profética do Estado. Ser conosco, ó Deus, e nos ajude em meio à crise que nós estamos vivendo. Dê a harmonia necessária aos três poderes do nosso país, que os políticos da nossa nação não se percam num debate infantilizado entre direita e esquerda, mas que possam estar unindo forças para saciar, ó Deus, os anseios da nossa nação. Que a Tua igreja, ó Pai, seja avivada, que a Tua igreja, ó Pai, possa fazer um papel correto nesse espectro político. Ser com nossas vidas dia após dia. Abençoe nosso presidente da República, nossos senadores, deputados federais, estaduais, governadores, senadores, prefeitos, vereadores. Cada pessoa, Deus, que o Senhor instituiu, colocou para estar fazendo um cargo, ó Deus, de liderança, para estar governando, ó Deus. Seja com cada um desses e use-os para a Tua honra e a Tua glória, meu Pai. Abençoe-nos no decorrer desse dia, em nome de Jesus. Amém. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das Nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo.